Ah, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao Pequeno Templo da Fraternidade. Hoje nós vamos ter aqui, apesar do senhor Abelardo estar aqui, né, senhor Abelardo? Chegou agora de viagem, mas ele já tinha preparado para nós aqui uma palestra, um vídeo, e por isso que nós mandamos, inclusive como um vídeo palestra, né? E nós vamos passar realmente esse vídeo. Ele vai nos acompanhar aqui para futuras perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta, ele estará aqui presente já para nos responder, tá? A nossa, só uma sequência para quem é novo e está aqui conosco pela primeira vez, a nossa sequência é da seguinte forma: nós gravamos a palestra para que possa estar depois disponibilizada no nosso canal do YouTube, para quem não conseguiu assisti-la, para quem realmente quer assistir depois. Eu peço perdão aqui porque eu estou fazendo tudo hoje, tá? Estou liberando, estou falando, vou apresentar aqui para vocês. E a segunda fase é a primeira etapa. Nós fazemos uma leitura do currículo do nosso palestrante, fazemos a prece de abertura, perdão, fazemos a leitura do currículo. Posteriormente, o nosso palestrante ele entra com a palestra e aí todos vão ficar mudos, tá? Para que no final possa realmente, através ou do chat ou de pergunta direta, temos aí as perguntas sendo efetuadas para o nosso palestrante. E após isso, encerramos o dia com a prece, né? Para encerrar os trabalhos e a palestra da noite. E depois disso, nos vemos aí no próximo domingo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Eu peço perdão por algum erro que possa acontecer, porque aqui nós estamos sendo tudo hoje. Vamos lá, então. A gente começa, então, com a nossa abertura, pedindo justamente a Deus Pai que nos abençoe mais este domingo, neste domingo de luz, neste domingo onde todos estamos aqui, graças a Deus e ao Senhor, com saúde, agradecendo principalmente esta espiritualidade que nos acompanha, que nos dá esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, não presencialmente, mas através dessa tecnologia bendita que nos aproxima de qualquer forma. Vamos agradecendo por estarmos aqui com os nossos pensamentos em dia, por estarmos com saúde, por estarmos com discernimento, por estarmos aqui plenos para mais este domingo de estudo, mais este domingo de aprendizado. Vamos agradecendo também ao nosso palestrante que, que nos deu a oportunidade e nos deu o seu tempo disponível para que possamos aqui entendermos um pouco mais sobre o assunto a ser descrito hoje. Vamos então abrindo as noites de hoje e os trabalhos com essa palestra, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Nós temos aqui o seu Abelardo. Falar um pouquinho do seu Abelardo, né, seu Abelardo? Seu Abelardo, ó, nome completo, Abelardo Pereira Santiago. Ele é professor licenciado pelo Ministério da Educação e Cultura em Pedagogia, Geografia, História, Psicologia, Filosofia. É bastante coisa, hein, seu Abelardo? Que bom, hein? É pós-graduado em Psicopedagogia, Didática de Ensino Superior e Prática de Ensino. Na vida espírita, ele tem a formação na doutrina pela FESP de São Paulo, onde fez cursos relativos à doutrina e é colaborador nos trabalhos pertinentes à expansão do Evangelho, bem como os trabalhos no Centro de Bezerra de Menezes. Então, senhor Abelardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que o senhor está aí do outro lado, mas nós vamos passar o seu vídeo aqui, que realmente muito nos interessa esse assunto. Tá, ok? Eu vou compartilhar então com vocês agora a tela e, por favor, só me digam se vocês estão ouvindo. Tá ok?
Vamos lá. Aqui. Boa noite a todos. Que a paz do amor de Jesus seja a força fundamental dos nossos estudos e reflexões de hoje. Inicialmente, quero agradecer a Teresa pelo convite e confiança, que muito me honrou e me fez feliz por esta oportunidade de poder expressar alguns conhecimentos que são resultantes da minha aprendizagem. E também agradecer ao Alexandre por apresentar-me ao pequeno templo da fraternidade. Casa esta que vem trabalhando os princípios da doutrina espírita, bem como os ensinamentos dos evangelhos de Jesus, sempre buscando o aprimoramento de todos os seus frequentadores e que muito nos encanta. Nosso tema de hoje é a qualidade pessoal é a base para todas as outras qualidades. Para refletirmos sobre isso, eu vou colocar alguns questionamentos aqui para a gente refletir, pensar e falar sobre eles. Quem sou eu? Somos quem podemos ser? Fomos criados para vivermos sozinhos ou em grupos? Por que será que é difícil nos relacionarmos com os outros? No que somos diferentes? Será que são as necessidades que nos tornam diferentes e iguais? Será que são outros ou os outros que estão sempre errados? O que é que valorizamos mais? O que temos ou o que não temos? Será que é mais fácil mudar uma crença do que um comportamento? Por quê? Por quê? O que é que estabelece nossos valores? Como nossa personalidade e caráter são formados? O que nos leva a ter comportamentos diferentes em diferentes ambientes? Afinal, qual é a maior doença da humanidade? Para buscar essas respostas para essas questões, precisamos compreender que a nossa vida não é sobre metas, não é sobre conquistas e linhas de chegada, e sobre quem e no que nos tornamos nessa jornada. Nas palavras de Gandhi, a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. Ou apreciamos a beleza das artes nos detalhes. Será que um dia seremos uma obra de arte que um dia refletirá aos olhos de Deus? Quando eu mudo, percebo transformações no meu comportamento e no meu derredor. A educação de qualquer natureza, a vontade e principalmente o amor, são forças que transformam nossa vida, oferecendo muitos caminhos e moradas, não é mesmo? A religião é a crença na experiência de outras pessoas. A espiritualidade é ter a sua própria experiência. A religião é para aqueles que lhe digam o que fazer. A espiritualidade é para aqueles que prestam atenção na sua voz interior e um dia aprenda com os erros. Certamente você, durante a minha explanação, você se questionará dizendo qual a relação que há entre a educação e o espiritismo. Assim temos que o espiritismo é uma doutrina de educação do ser integral e do ser moral, o imortal. E todos somos preparados para a vida durante a encarnação e também para após a morte.
Isso revela que nós espíritas ainda não aprendemos a importância da educação e a própria missão da doutrina junto à humanidade. O entendimento que temos do Espiritismo sobre educação ainda é precário. Com o lançamento do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, que nos fala que os espíritos superiores e o próprio codificador deixaram claro que é missão do Espiritismo a transformação moral da humanidade e que essa transformação coletiva somente pode acontecer com a transformação moral, com a transformação moral dos indivíduos, e apontam a educação como caminho natural para esse processo e fazem questão de explicar que não se trata da educação meramente cognitiva, e sim de uma educação que combate as más tendências, potencializa as virtudes, ou seja, a educação moral. Assim, temos que o Espiritismo é doutrina de educação do ser integral e moral, que todos somos preparados para a vida durante a encarnação. Não há como ter dúvidas da relação estreita e profunda do Espiritismo com a educação, mesmo porque o Espiritismo é, antes de tudo, uma filosofia que tem seus princípios assentados sobre a observação dos fatos, ou seja, a manifestação dos espíritos, e disso, chegando à consequência de ordem moral, de ordem religiosa. A crença na imortalidade da alma, na vida que continua além da morte e na reencarnação, transforma o nosso entendimento sobre quem somos. Naturalmente, isso deságua numa educação diferenciada, espiritualizada, humanista, ética, que leva em consideração a criança, que é um espírito reencarnado, dotado de experiências e aquisições intelectuais e afetivas, trazida de vidas passadas, e sua preparação para a nova existência. Agora, se fizermos uma radiografia espírita brasileira, vamos ver que o entendimento da relação espiritismo e educação está ainda superficial, deixando a desejar, pois contam-se nos dedos as instituições espíritas mantenedoras de escolas. Além de se verificar que muitos centros espíritas não possuem evangelização ou educação infanto-juvenil, que deveria ser uma prioridade. Quando publico textos, vídeos, imagens sobre educação na internet, tenho pouquíssimas curtidas, diferentemente de outros temas ou assuntos que eu posto na internet. Isso revela que nós espíritas ainda não aprendemos a importância da educação e a missão da própria doutrina. Cuidemos, portanto, da educação moral. Os problemas que encontramos no Brasil não é somente da corrupção, não é somente falta de segurança pública, da previdência, da má gestão pública, e sim a falta de investimento na educação, principalmente na educação moral, na formação do caráter, da personalidade, das gerações que, mantendo-se egoísta e materialista, mantém um ciclo perverso de males sociais e injustiças e de afastamentos das lições imorredoras do Evangelho de Jesus. O Espiritismo
É o cristianismo redivivo que renova, renasce. Mas se nós espíritas não nos aplicarmos intensamente na educação, seremos letras mortas ou videiras secas e teremos que responder perante a lei divina, pois a luz nos foi entregue. E ao invés de colocarmos bem alto essa luz para tudo e para todos iluminar, e colocamos debaixo da mesa, escondida, quando é nosso dever desenvolver uma nova educação na família, na escola, para termos uma sociedade mais justa e feliz, portanto. Diante disso, observemos a nossa fala a seguir sobre educação formal e a informal, para que tenhamos uma compreensão mais ampla, mais nítida do processo que se estabelece na nossa formação ética, moral, espiritual, que ainda é incipiente. O conflito entre nós, humanos, não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. A paz não é a ausência de conflito. A paz é administrar os conflitos. Para compreendermos melhor sobre essas coisas, precisamos observar o nosso processo de educação, na nossa formação acadêmica, moral e espiritual. Se não, vejamos. Observemos o gráfico ao lado para podermos explicar um pouco dessa questão do que é valor. Os valores, eles se classificam entre bens materiais, bens morais e bens espirituais. E esses valores, eles são produzidos e reproduzidos pelo processo educacional e são transmitidos pela educação formal e pela educação informal, que vão interferir na formação da nossa personalidade quando aprendida. Os valores norteiam a nossa vida, norteiam a nossa existência, norteiam alguns caminhos a tomar. As nossas próprias escolhas também estão sempre relacionadas aos valores que alicerçam a nossa formação ética, moral, psicológica, emocional. Esses valores, se vão interferir ou somar a nossa personalidade, é importante que relatemos aqui teorias psicanalistas que nos ensinam, nos dizem sobre como se forma a nossa personalidade. É garantida cientificamente que em torno de 10% da nossa personalidade é genética, que estabelece os nossos genótipos e os nossos fenótipos, que são características que apresentamos na nossa vida, nos nossos comportamentos, nas nossas relações. E 90% da nossa personalidade é aprendida. É aprendida onde? Na escola, na família, no trabalho, nos grupos sociais, nas experiências do cotidiano. Então isso nos dá a compreensão de que a nossa personalidade está alicerçada, de certa forma, na formação desses valores que são por nós adquiridos no processo educacional. A educação escolar visa, na sua extensão, a transferência de conteúdos produzidos pela cultura, produzida nas áreas do conhecimento humano, que envolve as disciplinas pré-estabelecidas pelo sistema que organiza a sociedade. O nosso aprimoramento moral, espiritual, sem evangelização do homem, é como um templo sem luz. Educar dentro da concepção espiritual não é somente oferecer conhecimentos, como também envolver o sujeito numa atmosfera de responsabilidade, de respeito à vida,
de fé em Deus, de consideração e amor aos semelhantes. É também de valorização das oportunidades recebidas de trabalho construtivo, de integração consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Educar na concepção espírita é também internalizar valores éticos, morais, básicos e valores permanentes. Eu costumo dizer que esses valores permanentes são a base de sustentação de uma educação para a cidadania, para o respeito a si próprio, como, por exemplo, a responsabilidade. Um homem sem responsabilidade não é confiável. Um outro valor que eu chamo de permanente é o respeito que temos que ter conosco, com a gente mesmo e pelos outros. Outro valor é o compromisso, o comprometimento com suas tarefas, com seus deveres. E um outro valor tão importante quanto os outros, que é o sentimento de gratidão, que observamos estar perdido neste momento em que vivemos. Vejamos, por exemplo, a relação pais e filhos, que se trabalha, um pai e uma mãe trabalham pela educação dos seus filhos, pela formação dos seus filhos, e nem sempre se percebe que a gratidão está presente, no reconhecimento, do trabalho familiar. O mesmo ocorre com os professores. Por exemplo, o trabalho do professor é uma outra faceta que se percebe a não gratidão pelo seu trabalho, não somente dos alunos, como também do próprio Estado. Valores estes são que sem os quais não há base sólida na vida. Buscando a fé raciocinada, não permitindo que as emoções sejam sem direção. Quando nos referimos a Jesus, o chamamos de mestre, não é isso? Mestre Jesus. Pois é. Jesus, no meu entendimento, foi o grande pedagogo da humanidade. O Cristo os princípios eternos da educação, como o amor, como os princípios de aprendizagens, quais sejam. Dizia Jesus que a educação, a nossa formação pessoal, deve se alicerçar no valor da pessoa humana. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14, se não me engano. A aprendizagem sem evidência, na vivência, na demonstração do comportamento que denota a transformação interior, não é uma aprendizagem salutar. Por isso, a psicologia da aprendizagem nos diz que uma criança aprende quando muda o comportamento, porquanto cada árvore é reconhecida pelos frutos. E isso também está em Lucas 6,44. Toda aprendizagem conduz o homem à harmonia consigo próprio e com o próximo, e principalmente com Deus. O erro é uma parte do processo de aprendizagem e deve ser transformado, que favoreça a mudança de comportamento. A ação pedagógica de Jesus é e foi uma proposta de educação baseada na participação de cada um, onde cada pessoa é um sol, é luz, é sal, é herdeiro de Deus e está fadado à perfeição e à felicidade também, não é? A ação dialógica, por exemplo, na pedagogia de Jesus, estava centrada na inter-relação pessoal, na construção coletiva dos ideais de fraternidade. No que respeita à qualidade pessoal, é a base para todas as outras qualidades, significa que o aprimoramento moral, sem evangelização do homem, é como um templo sem luz.
Já dissemos isso, né? O Espiritismo, por exemplo, vislumbra renovar a opção afetiva e efetiva pela juventude, colaborar com a pluralidade cultural. Para isso, conhecer o jovem é condição prévia para evangelizá-los. Não se pode educar nem evangelizar a quem não se conhece. Há uma variedade de comportamentos e situações da juventude que hoje é muito difícil delinear um único perfil dessa juventude. Por isso, é preciso conhecer as transformações culturais, o valor da experiência acumulada da juventude. Eu digo que uma educação que não acolhe valores encontra dificuldades para ensinar os jovens. Uma educação que não dialoga com os sistemas culturais é uma evangelização de verniz, que não resiste aos ventos contralícios. Quais são os impactos dessas tendências do mundo contemporâneo sobre os jovens? Uma delas, por exemplo, é viver em função de necessidades criadas pelos meios de comunicação. E isso ocorre no próprio processo de educação. Vejamos no gráfico a seguir explicações que nos levam a esse entendimento. E ainda, no que respeita ao impacto das tendências do mundo contemporâneo sobre os jovens, é importante dizermos como funciona o sistema escolar. O sistema escolar está inserido dentro do sistema social, no contexto social, onde o aluno é matéria-prima. E no final dos seus estudos, dos seus cursos, o que acontece? Ele sai do sistema escolar para o sistema social. O gráfico mostra bem isso. Logo, ele vai sair como um produto acabado, uma extensão da tecnologia ensinada nas instituições, reproduzindo os valores lá adquiridos. Ora, dá para a gente perceber também que o sistema escolar, ele também é um formador de desigualdades sociais. Ao mesmo tempo que não pretende isso, mas por força circunstancial, por estar inserido no contexto social, ele reproduz de desigualdades. Como também a interiorização de valores estabelecidos nas instituições, valores, como dissemos atrás, que são não necessariamente espirituais, mas bens materiais, a busca de bens materiais, principalmente, também produzindo um saber, um conhecimento. Assim, podemos dizer que o compromisso com uma sociedade mais justa e solidária deve ser refletida. Observando, por exemplo, o gráfico à esquerda, onde tem uma escadinha, e está sendo colocado dentro de nossas cabeças, né, os valores que vão estabelecer nossa conduta, vão estabelecer comportamentos em nós, vão estabelecer como devemos nos conduzir no contexto social que a escola nos colocou lá. De modo que viver em função de necessidades criadas pelos meios de comunicação e ainda pelos meios de produção, o ideal coletivo dos anos 70 de construir um mundo melhor foi sendo substituído por uma maior preocupação com as necessidades pessoais na cultura chamada descartável, na busca de sensações e emoções passageiras. Uma educação evangelizadora deve ajudar o jovem a buscar um equilíbrio entre o projeto individual e o projeto coletivo. O próximo gráfico vai nos dar também uma dimensão sobre a compreensão dessas necessidades. Vejamos. Mas como e por que tudo isso acontece? Ora, o homem
é um ser carente e vive em função de prazer. O prazer, desde a amamentação, o prazer depois do nascimento da chupeta, os seios da mãe, enfim. Vivemos em função de satisfazer necessidades biológicas, fisiológicas, necessidade de estabilidade e necessidade de amor, de afeição, identidade, consideração. Temos também necessidade de prestígio quando adultos, de êxito, de respeito, necessidade de autorrealização. No caso dessas necessidades serem atendidas, nós nos ajustamos ao meio social no qual estamos inseridos. E essas necessidades interferem diretamente no nosso comportamento, na nossa personalidade, inclusive. Quando não atendidas, geram frustrações. Os educadores nos afirmam que aprendemos sobre 3 proposituras. Aprendemos ouvindo em torno 20% nós aprendemos ouvindo, 30% aprendemos vendo e 50% aprendemos fazendo. Os gráficos a seguir vão nos demonstrar essas proposituras ditas pelos nossos educadores. Muitas das dificuldades dos jovens se dá e se deu por uma geração de pouca leitura. E isso há uma relação direta com o ato de aprender. Como que se aprende? Ora, se aprende pelo reforço externo e interno. O externo, fora, é uma força que exerce sobre nós em busca de nota, de elogios, de prêmios, e ainda a imposição das famílias ou da família. E esse ato de aprender, entusiasmado ou motivado pela nota, elogios e prêmios, pela imposição familiar, produz em nós condicionamento, nos condiciona, nos torna dependentes psicológicos e desenvolve em nós a inteligência que nós chamamos de inteligência mecânica. Já o reforço interno, ele desenvolve em nós uma consciência melhor de realidade. Nos tornamos mais críticos porque percebemos, analisamos, pensamos mais. O querer autêntico, que é um reforço interno, nos conduz ao saber, ao conhecimento, nos proporciona independência e criatividade e uma inteligência criadora, de tal modo que sejamos capazes de resolver muitos dos nossos problemas oriundos de escolhas mal feitas. E para ilustrar a inteligência criadora, há uma fábula, uma historinha que nos ajuda a verificar o poder da criatividade. Um viveiro muito grande, com muitos passarinhos, pássaros, um cuidador que todo dia colocava os alimentos, água, para a alimentação dos passarinhos. E isso há muito tempo acontecia. Certa vez um passarinho, inquieto, incomodado com essa situação onde está preso ali, mesmo tendo tudo que precisava em termos de alimentação, pensou em fugir do viveiro. Então, conversou com um coleguinha, explicou seu plano, o coleguinha não aceitou. Ficou com medo e disse que seria perigoso e estava acostumado ali há muitos anos, vivendo ali, não saberia onde encontrar alimentos, não conhecia nada lá fora, era um mundo desconhecido para ele, por isso não aceitou. E assim o passarinho inquieto conversou com tantos outros e quase nenhum aceitou a proposta. Até que um que estava ao lado ouviu a proposta e chegou perto dele e disse: olha, eu aceito. Aí ele contou como faria, para fugir do viveiro. Então, anoiteceu. Quando amanheceu, o cuidador chegou, abriu a portinha para trocar água, alimentos e tudo. Ele olhou do ladinho da porta de entrada do viveiro
tinham 2 passarinhos mortos. Ele, penalizado com aquilo, pegou os 2 passarinhos e jogou para fora do viveiro. E os passarinhos bateram asas e foram embora. No dia seguinte, quando amanheceu, quando o cuidador chegou no viveiro, que abriu a portinha e entrou, percebeu que todos os passarinhos estavam mortos. A criatividade. Essa geração de pouca leitura estabelece em nós uma inteligência que eu chamo de inteligência mecânica e criadora. A mecânica, nós vimos anteriormente, nos leva ao conserto, um mecânico, por isso o nome. Nós aprendemos a ajustar mecanismos, trilhar por velhos caminhos, fazer tudo sempre igual. Feito aquela música de Chico Buarque de Holanda que diz: todo dia ela faz tudo sempre igual. Lembram de Chico Buarque? Já a inteligência criadora nos proporciona inventar o novo. Não tem medo de errar, rompe rotinas. E essa inteligência, essa geração de pouca leitura, tem 2 tipos de leitura, que nós chamamos de a leitura monossêmica e a polissêmica. A monossêmica procura sentido dado pelo autor, reproduz a ideia central do autor, a compreensão que o autor teve e não a sua compreensão. Ao passo que a leitura polissêmica, ela estabelece múltiplas interpretações que podemos dar ao texto, livra-nos dos limites e outras referências teóricas, porque toda teoria sempre merece uma antítese, ou seja, de uma tese, uma antítese, que é a interpretação diferente do leitor. Nós valorizamos mais o que temos ou o que não temos. Neste gráfico a gente observa se entram no nosso cérebro, na nossa cabeça, algo positivos, valores positivos, informações positivas, evidentemente, nós emitimos informações positivas, absorver informações saudáveis, coisas que realmente interessam. Se entrar boas informações na nossa mente, no nosso espírito, o cérebro dará bons frutos. Se entrar ervas daninhas, mata os bons frutos e temos informações erradas. Como no computador. Se colocamos informações erradas, ele nos dará informações defeituosas. E as novas informações da vivência, há uma busca espiritual mais centrada na pessoa. A qualidade pessoal é a base de todas as outras qualidades, porque busca o aprimoramento. Então, nessa busca do aprimoramento pessoal, a revisão dos pensamentos e conceitos e preconceitos passam a ser fundamentais na nossa formação. Valorizamos muito as nossas imperfeições e desprezamos as nossas virtudes. E por falar em qualidade pessoal, devemos buscar a verdadeira autoridade cujos conhecimentos nos permitam a nossa transformação. Por exemplo, no gráfico que estamos vendo, o saber, o conhecimento nos conduz à autoridade. E como isso é feito? Por 2 tipos de autoridade. A autoridade de direito e a autoridade de fato. A autoridade de direito, ela é representada pelo diploma que conseguimos nos nossos estudos e formações acadêmicas, a cargos. Já a autoridade de fato é aquela autoridade das competências, das relações interpessoais. Relações estas que me faz compreender e entender a minha igualdade com as outras pessoas. Por tudo isso, podemos dizer que o que mais caracteriza o ser humano é a inteligência e a vontade.
somos reconhecidos numa sociedade como a nossa pelo que fazemos. Pelo que fazemos, entendendo que a gente só perde aquilo que tem. O que não temos, não perdemos porque não temos. Certa vez, num determinado país, numa cidade, o prefeito proibiu todos os livros naquele lugar. Tudo era proibido, principalmente os livros. Uma menina, sabendo dessa decisão da autoridade política da cidade, resolveu então pegar o seu livro de poesia e decorar todas as poesias. Então percebemos com isso que pode me tirar os instrumentos, mas o meu conhecimento, mas o meu saber, a minha autoridade, ninguém tira porque eu tenho autoridade. Eu posso perder os instrumentos, o material, mas se isso ficou como autoridade na minha formação, certamente eu não perderei. Nós estamos dizendo que a inteligência é algo inato. Todos temos inteligência, ou potencial de inteligência, melhor dizendo. Queremos nos relacionar com pessoas inteligentes, casar com pessoas inteligentes, queremos ter filhos inteligentes e valorizamos a inteligência. Existem pessoas inteligentes que vivem numa situação horrível. Por que será? O que está faltando? Será a vontade ou a inteligência? Pois de vontade somos fracos. Há pessoas que desistem porque exige esforço. Começam um trabalho, um curso e não terminam. Se queixam o tempo todo. Não sabem ou não percebem que o que nos falta não é inteligência, é vontade. Assim, vontade é o que nos falta para desenvolver a nossa inteligência. A primeira ideia que a criança faz de Deus, as primeiras noções que recebe de domínio de si mesma, de obediência, de generosidade, de veracidade, são determinadas pelas suas relações com os pais. Os pais não têm só a ocasião, o dever e a obrigação, mas o privilégio de ensinar seus filhos a existência de Deus. É em casa que se aprende a respeitar, ter disciplina e ser responsável. Na escola, o indivíduo assinala as qualidades e defeitos cultivados em casa, na reconquista dos valores permanentes, conforme dissemos anteriormente. Há uma ilustração que retrata bem essa nossa conversa de hoje. Certa feita, nos remotos anos da existência do planeta Terra, era glacial. Havia uma caverna muito profunda. Nessa era de glaciação, essa caverna serviu de refúgio para muitos grupos humanos da época. De modo que lá, nessa caverna, adentraram todos e ficaram por muito tempo lá dentro, se protegendo das intempéries do tempo, no caso, a glaciação. E ficaram lá muitos anos. Até porque a saída ou entrada da caverna foi bloqueada pelo processo de glaciação. E viviam, então, numa escuridão total. Anos e anos se passaram, tiveram filhos, tiveram netos, e lá se acostumaram a viver na escuridão. Certa feita, um grupo de jovens, filhos, resolveram buscar saídas ou outros lugares para conhecer, ou até para viver melhor, onde houvesse luz. Até que esse grupo de jovens começaram a sair, andar por dentro da caverna em busca de novos lugares ou até mesmo da saída daquela caverna.
E então, nessa jornada, foram encontrando animais bravios, abismos e outros precipícios, dificuldades de se locomoverem. E depois de muitos dias, muitas semanas caminhando, olharam para frente e avistaram um ponto de luz. Um ponto de luz foi para eles uma direção. E caminharam então nessa direção do ponto de luz. E na medida que caminhavam, esse ponto de luz ia aumentando. E finalmente chegaram na saída da caverna. Estava aberta porque havia passado a glaciação. Ficaram maravilhados com o que viram, com a beleza, com a maravilha da natureza fora da caverna. Coisas que nunca tinham visto. Maravilhados e estupefatos com aquela beleza, voltaram para contar aos seus pais a maravilha que viram. E assim fizeram. Voltaram, enfrentando novamente os animais bravios do caminho, os precipícios, o abismo, todas as dificuldades. E chegando lá com seus pais, os anciões do lugar, disseram o que viram, a maravilha que viram, né? E os pais, que também viviam muito mais tempo que eles nesse lugar, disseram: coitados, enlouqueceram, ficaram loucos, isso não existe. E a pena para quem não falasse verdade era a morte. E mataram os jovens. O que esta história, que esta narrativa nos ensina? Significa dizer que a luz existe, as maravilhas existem. É preciso acreditar. É preciso ir em busca daquilo que se acredita. E assim, eu digo, busquemos a luz. Não desanimemos diante dos desafios, porque sempre seremos maiores do que ele. É preciso acreditar que sem esforço não há realização. É preciso acreditar que a inteligência é inerente a todos nós, seres humanos, e que para ser desenvolvida precisa da vontade. Precisamos, por meio da nossa vontade, buscar a nossa transformação e a nossa evolução espiritual, ou em busca da nossa perfeição, para a qual estamos fadados. Religar conhecimento no amor é o mais instigante desafio do momento. É esta a meta-virtude para orientar nossa sofisticada tecnociência. A ignorância é a mãe da infelicidade, é a mãe do fracasso e do desalento. Aqui não estou falando da ignorância acadêmica, mas de conhecer as coisas que são vitais, as coisas que são vitais para a paz, para o equilíbrio e harmonia psicoemocional e principalmente espiritual. Então, sem amor, não é possível reinventar e reencantar nenhum mundo, nenhum ambiente de aprendizagem. Somente no dia em que aprendemos a amar total e incondicionalmente é que seremos mais plenos e humanos. Aprender a conhecer por meio da experiência viva e com discernimento é que vamos abrir o olhar para nós mesmos e para os outros. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe a todos nós. Bom, é isso aí. Deu tudo certo, né, seu Abelardo? Conseguimos aqui. Agora a gente vai para a terceira etapa da nossa palestra, que são realmente a abertura para quem quiser fazer uma pergunta, direcionada aí direto para o seu Abelardo. Ele já está aqui conosco, né? E para quem quiser, pode ser através de chat,
pode ser através da liberação do microfone, realmente, tá? Fique à vontade, então, para quem queira fazer alguma pergunta. Para mim está normal. Temos aqui algumas coisas no bate-papo, mas é alguma relação entre se estava ouvindo, se não estava, depois ficou mudo, ficou normal. Eu acredito que tenha ficado normal para todos, né? Mas é só isso por enquanto aqui. Vamos lá, Tereza, você queria falar alguma coisa? Eu vou, na verdade, eu vou perguntar uma coisa, né, que pode não estar diretamente, sei lá, com a sua palestra, que foi bastante elevada, né, bastante elevada, bem pesquisada, né, você colocou todo o seu conhecimento aí. A formação moral do indivíduo, sim, é a família principal responsável. Agora, na escola, essa formação moral realmente deixa a desejar, porque a escola se volta realmente para um trabalho mais do intelecto, né, do conhecimento, da informação, pelo menos é que eu vejo. Então, lógico que os professores e o sistema de ensino poderia trabalhar assim de uma forma mostrando assim com mais lisura, com mais responsabilidade, até a conduta dos professores mais amigável, mais justa, mais honesta, enfim. Mas a responsabilidade maior da formação espiritual, moral, né, é de toda a sociedade, mas assim como a instituição não estaria com as religiões, e hoje também há uma variedade infinita de religiões, que muitas vezes se esquecem de trabalhar também de uma forma assim bastante racional, bastante amorosa, bastante atualizada, essa parte moral, né? Não é bem assim, se eu não entendi também, a escola tem a sua parcela, instituição escola tem a sua parcela, sim, ela é uma sociedade, é uma instituição educacional, mas hoje ela parece que se volta mais para a informação, conhecimento, né? Então, só queria uma opinião do senhor. Sim, com certeza. O próprio título da palestra, ela revela que o aprimoramento pessoal, né, é fundamental. Parou. Então, acho que ficou mudo. Acho que ele deve ter caído lá, porque ele ficou travado aqui. Ah lá, voltou. Estão me ouvindo agora? Estamos te escutando agora, seu Belardo. Então, o aprimoramento pessoal, ele revela a necessidade que temos da melhor formação do profissional de educação. Então, hoje, por exemplo, na rede pública, o concurso público, ele coloca para dentro da escola pessoas que têm conhecimentos técnicos científicos, mas o conhecimento das relações humanas e o conhecimento da formação ética moral não é exigido na contratação de profissionais da educação. Eu concordo com você, Tereza, que a escola tem a sua quantidade, sua necessidade de uma formação, não somente intelectual, diante da necessidade que temos hoje com as alterações dos princípios sociais. Por exemplo, hoje trabalha pai, trabalha mãe, trabalha filho, todo mundo trabalha em casa. Os pais chegam em casa do trabalho cansadíssimos, com pouca resistência física e intelectual também, para ajudar seus filhos. E muitos dos pais deixam seus filhos sob a responsabilidade da escola. E não é função da escola educar do ponto de vista da família, como a gente viu aí. Mas hoje nós estamos numa época, num processo cultural, que a escola hoje tem que desempenhar também esse papel, para o qual o profissional... Para o qual o profissional tem que estar preparado para a tarefa que vai desempenhar na formação do caráter, da personalidade. Como eu falei num dos gráficos, a personalidade da gente é formada exatamente em termos de 10% geneticamente, vamos dizer assim.
a gente herda os genótipos e fenótipos, que são características internas da nossa natureza, né? E a gente revela isso. E isso são dados hipotéticos, mas aproximados, que 90% da nossa personalidade ela é aprendida. Por isso, tem gente que diz que nós somos o que comemos. Eu não aceito esse verbete ou essa informação pelo fato de que nós não somos o que comemos, nós somos o que pensamos, ou o que nos ensinaram a pensar. Então, nós vivemos, e há muitos anos, sobre a égide de uma educação dogmática, de reproduzir conhecimento, reproduzir comportamentos, que é o que mais ocorre hoje em dia, é a reprodução do comportamento, um comportamento que foi internalizado em nós, que é assim que nós temos que nos conduzir, que nós só seremos aceitos nos grupos sociais se nós formos iguais a um padrão de comportamento. Diferentemente disso, somos rejeitados de certa forma. Daí a necessidade da escola, né, também ter essa tarefa, essa responsabilidade da formação ética e moral, além das disciplinas acadêmicas. Posso falar, Alexandre? Pode, fica à vontade. Bom, o plano espiritual, evidentemente, está sabendo de tudo isso, né? Com certeza absoluta. E segundo Chico Xavier, Emmanuel está encarnado, e segundo Chico Xavier, o Emmanuel vai se dedicar à área da educação, graças a Deus, né? Quem sabe, não se sabe quando, mas na parte da educação poderá haver grandes mudanças, né? Porque realmente está necessitado mesmo. O que eu ia comentar, a Cláudia já colocou também, das matérias que o governo tirou, né? Porque antigamente era permitida o ensino da religião, ainda que de uma forma bastante superficial nas escolas, mas hoje não é mais permitido isso, né? Então, obrigada. Obrigada. Bom, nós temos aqui, seu Abelardo, um comentário da Cláudia colocando assim, ó, acredito que a educação moral, ética e disciplina deva voltar às ementas das escolas, à grade curricular e aos conteúdos, mas a família também tem a obrigação dessa formação. Isso é a sociedade como um todo tem esse dever. Precisamos urgentemente rever os valores. Eu concordo plenamente com isso, e aí eu queria fazer uma pergunta, inclusive, para o senhor, se eu me permitir. Deixa eu só responder a Cláudia. Pois não. Posso responder a Cláudia? Pode, fica à vontade. Cláudia, perdão, desculpe. Também tiraram da grade curricular a filosofia. Porque a filosofia, ela nos ajuda a pensar, nos ajuda a autocrítica, nos ajuda a ter sensibilidade de compreender como está funcionando a realidade. E as verdades, muitas vezes, sem filosofia, a gente percebe que não há correspondência entre o que nós entendemos como correto, como certo, e o que é estabelecido como a verdade dita. Então, a filosofia foi alguma coisa que hoje é uma carência. Vimos a filosofia em algumas escolas, está retornando em algumas escolas particulares, a matéria de filosofia, mas na rede pública, me parece que recentemente estão pensando seriamente nesse retorno. Com essa questão dos conteúdos tirados, a religião foi outro grande pecado que se cometeu, que se fez confusão. O grupo político que organiza o sistema de educação, né, não tem essa sensibilidade dessa formação. Por quê? Criar, educar, ensinar um sujeito para pensar. A escola, segundo, entre aspas, não foi feita para pensar, foi feita para aprender lições. Ora, aprender lições é reproduzir um pensamento já estabelecido. Concordo com você 100%. Posso falar, Alexandre? Fica à vontade, Tereza, vai lá. Eu fui da área da educação e na época que existia filosofia, por incrível que pareça,
o governo realmente precisa preparar primeiro para colocar alguma disciplina. Não tinha professores adequados, professores preparados para lecionar essa matéria. Acabou tornando-se uma coisa muito esquisita. Então, acabaram retirando também. Porque tem que ter planejamento, né? Preparo, enfim, tudo isso. Sim. O SPB, Moral e Cívica, como disse a Cláudia, nossa, dá uma base, né, e um sentimento patriótico, um sentimento de civilidade, de respeito à pátria, incrivelmente grande. E retirar exatamente essas coisas e nos fortalece como educação moral, né? Moral e cívica, né, Cláudia? Alexandre. Sim, Alguém moral. mais? Desculpa, Lê, só para Pode quero falar. agradecer a resposta e a conversa do seu Abelardo, da Tereza, e dizer que eu não sei se vocês viram um vídeo essa semana, acho que foi ontem, hoje que eu vi, tinham, infelizmente, um pessoal que trabalha na varrição com a bandeira do Brasil recolhendo lixo na rua. A bandeira do Brasil estava sendo lugar que eles estavam colocando lixo. E uma pessoa passou e falou que era um absurdo, e eles não entendiam que aquilo era um absurdo. Para eles era normal. Então, isso demonstra que realmente isso faz muita falta, né? Se a gente não tem respeito pelo nosso símbolo no nosso país, né? A gente não tem patriotismo nenhum, é zero, a gente fala mal do nosso país, a gente fala mal de todo mundo, enfim. E a parte de religião, infelizmente, nós não temos mais nada mesmo, né? Mas eu acredito que as coisas vão melhorar sim, né, Tereza? Se Deus quiser. Deus está no comando, né? Obrigada. Ladislau, gostaria de falar alguma coisa? Estou vendo ali que está meio lenta, tranquilo? Não? Seu Abelardo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Primeiro, agradecer, né, pela palestra, obviamente, bem elucidadora, principalmente na parte educacional, que com certeza é um ponto que hoje faz falta realmente. Eu acredito que, dependendo do ponto de vista, no momento em que a gente vive hoje, essa parte toda de TI, né, essa parte via web, em algum momento ajuda, mas eu acredito que em outros atrapalha aí muito, né? Mas voltando um pouco para o lado espiritual e olhando a nós como espíritas, né? Nós temos aí algumas pesquisas que nos dizem o seguinte, que e ainda falado inclusive pelos espíritos superiores, que nós estamos num grau muito bom de entendimento, como é que eu te falar? O contrário de prático, eu esqueci a palavra, me fugiu. Teórico. Um belíssimo grau de entendimento teórico. E o que nos falta ainda como espírita, e nós sabemos que quando nós desencarnarmos, obviamente que nós vamos estarmos nós conosco mesmo, e com as nossas vibrações mentais e outras coisas assim. Eu queria só uma opinião do senhor em relação a essa questão de estudo, de comprometimento conosco mesmo, principalmente neste meio e neste momento que nós estamos vivendo, de colocar em prática. Eu entendo muito o que vocês falaram e a palestra realmente, mas eu entendo também que existe, como o senhor diz, a vontade, que isso muitas vezes é ensinada para as pessoas, mas quando o ser ele chega num estado de amadurecimento adulto, vamos dizer assim, que ele tem a compreensão, que ele tem tudo, ele consegue ter, se tiver a vontade, realmente o despertar. Eu queria saber um pouco da opinião do senhor em relação a colocar em prática, como espírita, tudo o que nós temos aprendido teoricamente. Como é que o senhor vê isso para frente? Como é que o senhor vê isso na educação? Como é que o senhor vê isso para realmente, não só os pais, porque nós já somos pais espíritas e temos alguma consciência disso, obviamente, e temos os nossos defeitos, não tem como não ter ainda, somos espíritos em evolução, né? Mas como trabalhar isso? Qual o meio, qual a forma para que isso se propague, para que essa teoria se torne realmente prática, para que se tenha uma disseminação melhor no contexto geral em que nós estamos vivendo?
Deixa eu ver se eu consigo te responder. Certa vez eu fazia uma palestra lá em Bragança Paulista. Era uma palestra para professores do ensino fundamental 1. Nessa palestra, uma professora levanta a mão e pergunta: professor, eu acho que essas questões de educação, valores e princípios não funcionam mais na nossa sociedade. Tal é a grandeza do crime, da desonestidade, de tudo isso. Um país, por exemplo, que falsifica remédio, falsifica documentos, falsifica tudo. É difícil, professor, a gente educar essa turma. Como resposta, eu perguntei para ela: quem você tem nas mãos? Criança, não é? Então, você tem a base na mão. Você tem o homem de daqui a 30 anos, talvez menos, talvez mais. Então, é este homem, é esta criança que você tem que dar a essa criança uma base sólida, cuja sustentação permaneça na honestidade e no respeito. Como eu falei no meio da palestra, aí, em algum momento, os valores que eu considero fundamentais, valores permanentes, né? Que hoje vivemos um momento em que alguns valores, né, não são mais importantes como no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, né? Mas existem os valores que eu considero permanentes, que é a honestidade, o respeito, a responsabilidade e o sentimento de gratidão. Se cultivarmos nas crianças hoje esse fundamento, e isso fizer parte da personalidade, consequentemente o caráter dessas crianças, certamente, daqui a 20, 30 anos, teremos uma sociedade menos corrupta, menos desonesta, com uma base de sustentação melhor. Então, colocar em prática isso, Alexandre, é difícil, seja nas instituições escolares, nas instituições religiosas, é difícil, mas na medida em que sejam crianças, ou jovens, ou adultos, temos que trabalhar esses princípios. Hoje, o que se percebe na nossa sociedade, a ignorância, ao conhecimento, ignorância, tirar esse véu da frente dos nossos olhos, está exatamente sair da escuridão dessa caverna e buscar lá fora, aquela luz, aquela beleza que mesmo matando jovens, elas vão continuar lá. É nós que precisamos, ou somos nós que precisamos acreditar nessa maravilha que o mundo nos dá como oportunidade. E isso requer de nós, professores, de nós espíritos, de nós palestrantes, todos nós que trabalhamos em função da melhora das pessoas, ou de tirar esse véu, e tirar essa pessoa da escuridão, é que vai nos permitir a prática, né, desse saber. E exercitar esse conhecimento. Porque muitas vezes você vai numa missa, você vai num culto, você vai numa palestra espírita, você às vezes se sensibiliza, se emociona até com o que se ouve. Daqui a 1, 2, 3 horas, no dia seguinte, tudo passou, não se lembra mais. Então, colocar em prática alguma coisa é quando a gente internaliza ou interioriza conhecimentos saudáveis, conhecimentos que nos fortaleçam, e nos fortaleçam em Deus, nos fortaleçam no amor de Jesus. É preciso acreditar que existem essas belezas lá fora. Mas não basta acreditar, tem que caminhar como aqueles jovens caminharem em busca, né, daquela luz, daquele ponto de luz, até encontrar as maravilhas que a natureza tem para todos nós. Ajudou? Ajudou, tá certo. Agradeço, obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Podemos encerrar? Acho que sim, né, Tereza? Tereza, você gostaria de fazer o encerramento para nós, por favor? Ou o próprio Abelardo, se quiser, senhor Abelardo. Fique à vontade, tá? Pode, senhor Abelardo, Posso pode fazer fazer o encerramento. Então, vamos lá. Tá, vamos lá, então.
Vamos concentrando nossos pensamentos em Jesus, fechando os olhos físicos e abrindo os olhos do coração, acreditando que é possível, para agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus, à Mãe Santíssima, por esta oportunidade que estamos tendo de dizer nossos pensamentos em favor daqueles que precisam de tirar esse véu de nossos olhos. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa saúde, pela saúde física e mental, que nos oportuniza trazer para as pessoas reflexões, verdades que Jesus nos prometeu. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E que continuemos em busca dessa verdade. Agradecemos, portanto, ó Pai, pela oportunidade de termos as pessoas aqui conosco, comungando de um pensamento em busca de paz, de tranquilidade e amor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os ensinamentos que Jesus nos trouxe, e sermos dignos da promessa que Ele nos deixou. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado ao templo da fraternidade, que nos faculta essa oportunidade. Deus abençoe a cada um de nós, abençoe o nosso lar, abençoe todos os compartimentos de nossa casa, uma luz curadora, cheia de saúde, de prosperidade material, por que não, e prosperidade principalmente espirituais, para que sejamos dignos da promessa de Jesus, como disse. Dai, Senhor, a todas as crianças que vivem nas ruas, nos orfanatos, dai o cobertor, dai o Pai, dai, Senhor, a todos os doentes que foram cometidos por esta pandemia e de outras enfermidades. A saúde, levanta-os, Senhor, para uma vida útil e prática. Dai, Senhor, aos encarcerados o arrependimento, para que eles possam sentir a presença de Jesus no coração de cada um deles, para serem úteis novamente à sociedade e às suas famílias. Abençoa, Senhor, e dai o consolo necessário aos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso. Dai o alento, a tua proteção, o teu amor, Senhor. Tende piedade de todos nós, Senhor, diante dessa pandemia que tem feito muita gente sofrer, as famílias, e recebe, Senhor, todas essas perdas em teu colo, para que um dia sejamos dignos da tua promessa. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, muito obrigado a todos e até domingo que vem. Um abração para todo mundo, boa semana para todos nesse início de semana. Obrigado mais uma vez, seu Abelardo, e boa semana a todos. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, boa obrigada. semana. Boa semana a todos.